Olá, aqui quem fala é Sérgio Seixas, faço parte do Grupo Terra de Rudá. Hoje eu gostaria de falar sobre o feminino nutrido, parte 1. Lembrando que eu acabei uma série sobre o feminino ferido, em 7 partes, e também sobre o masculino ferido em 7 partes, e seria interessante, quem não ouviu esses áudios, que possa procurá-los, no SoundCloud e tentar ouvir, porque meio que prepara para essa conclusão do feminino nutrido. Bem, quero lembrar também que quando eu falo de feminino, eu estou me referindo ao feminino que habita a mulher e o feminino que habita o homem, tá? Porque tanto a palavra feminino quanto masculino refere-se a uma qualidade de energia e não a um gênero, né? Não estou falando masculino, não estou falando nem homem nem mulher, é o feminino que mora na mulher e o feminino que mora no homem. Lembrando também que, fazendo uma super síntese da ferida do feminino, ali foi dito que uma ferida essencial era quando o masculino não via a essência do feminino, logo depreciava, desqualificava, desvalorizava o feminino. E o que é pior, o feminino se identificava com essa desqualificação, com essa invisibilidade, com essa desvalorização. E aí, é como se esse feminino ferido fizesse o possível e o impossível para ser visto por esse masculino. Quando, na verdade, como honrar esse feminino e sustentá-lo e expressá-lo. Lembrando que uma característica essencial da energia do feminino é a recepção, é a contração, a recepção, a possibilidade do subjetivo, do sensível, do psicológico, do emocional, do sentimental. É uma natureza assim absurdamente potente, sem a qual o próprio masculino não sobreviveria. Então, o que não ficou claro nesses séculos civilizatórios é que o aspecto da emoção, e essa emoção decantada, depurada, se transforma em sentimento. O sentimento é um portal muito próximo de chegar à psique, e é na psique que os eventos são maturados, metabolizados, integrados, transformados e uma nova realidade se apresenta, né? Então, é fundamental essa função digestória do feminino, essa função metabólica do feminino, sem a qual a gente estaria condenado a não amadurecer, a não crescer. É no feminino que a perspectiva do amadurecimento acontece, né? Tanto é que, via de regra, se você pega um homem de 40 e uma mulher de 40, em tese você vai encontrar uma maturidade maior numa mulher do que num homem. Eu falei 40, poderia falar qualquer outra idade. Até porque nessa linhagem do feminino, a história de gestar um filho, amamentar um filho e educar esse filho implica um desenvolvimento psicológico, até eu diria precoce, se comparado ao masculino. Mas tem 4 características que eu queria trazer à tona sobre esse feminino nutrido. A primeira é aninhar, a segunda é nutrir, a terceira é maturar e a quarta é integrar. Falando assim, parece claro, né? E é claro, mas é simples na medida em que a natureza do feminino ela é contemplada, é honrada, é aceita, né? Mas num mundo fundamentalmente gestado por um masculino ferido, essas 4 características elas passam às vezes até desapercebidas. A primeira delas é aninhar, acolher,
Acolher, aninhar, né? A matéria, a materialidade, o corpo objetivo, né? Então, como simbolicamente, né? Essa mulher, essa mãe, inclusive, que acolhe, que recebe, essa anfitriã. A anfitriã é o feminino. Então, acolher, aninhar, receber, fazer as honrarias da casa, né? Isso é um símbolo, isso tanto ao pé da letra quanto simbolicamente precisa ser contemplado, né? Precisa ser visto com carinho. E todas as vezes que o masculino fizer isso, fica certo que é o feminino do homem que está agindo. A segunda etapa desse feminino nutrido é nutrir, alimentar, né? Ele acolhe, ele aninha e ele nutre, ele alimenta, ele, ele dá a substância. A palavra substância é uma palavra do feminino. Materialidade, alimento, né? Quando a gente pensa em Gaia, na terra, no solo, nas sementes, nos grãos, no alimento, na comida, a gente está falando de uma energia do feminino, né? E isso é fundamental. A gente tem no masculino o alimento celeste, o alimento da consciência, o alimento das questões mais voláteis, quem sabe mais metafísicas e filosóficas. O alimento desse feminino é um alimento tanto concreto quanto psicológico, emocional, afetivo. Então a primeira etapa é aninhar, a segunda é nutrir, a terceira é maturar. Isso é muito importante. Aqui, na verdade, a psicologia ela é fundada nesse feminino. Maturar, metabolizar, digerir, amadurecer. Sabe, um evento, que é um acontecimento que surge na vida de uma pessoa e sem um feminino nutrido, a gente não amadurece, a gente vive aquela coisa, depois passa, repete aquela coisa de uma maneira um pouquinho diferente, depois repete, e aí um dia a gente vê que nós estamos mais ou menos estagnados, mais ou menos estacionados, porque a nossa capacidade de maturação, de digestão, de metabolização não está funcionando. Então, o feminino nutrido tem esse potencial absurdamente potente que é o amadurecimento. E é graças ao amadurecimento emocional, psicológico, que a gente vai colher novos eventos, novos acontecimentos, vamos ter méritos anímicos de fazer upgrades constantes na nossa realidade, de fazermos mudanças de etapa, mudanças de patamar constantes por conta dessa capacidade do feminino nutrido de maturar, que é o aspecto da psicologia. Isso é fundamental. Eu acho que isso tem um encantamento inconsciente no imaginário do masculino. Porque não adianta você ser forte e conquistar as coisas se você não sabe o que fazer com as coisas conquistadas. É o feminino que, em tese, sabe o que fazer com as coisas que o seu masculino conquistou. A quarta etapa é integrar, né? Que é, na verdade, para mim, a etapa final. Na medida em que você conseguiu maturar, quer dizer, decantar o acontecimento, purificar o acontecimento, aperfeiçoar o acontecimento, não via razão, não via plano mental, mas via emoção, sentimento e psique. Via emoção que desce mais profundamente para o sentimento, que desce mais profundamente para a alma, entre parênteses, para a psique, né? E aí, como é que esse mecanismo se dá? O Dharma, o projeto, é integrar masculino com feminino. É o casamento sagrado, é integrar a dualidade, né? E todos os eventos que acontecem, sendo eles luminosos ou sombrios, têm um potencial de dualidade, têm um potencial de luz e sombra também, que precisam ser integrados.
E essa integração não é joga fora aquilo que eu não sei lidar e fica com aquilo que eu sei lidar. Isso não tem nada a ver com integração. Pelo contrário, isso vai gerando recalques cada vez maiores e a gente começa a ter comportamentos anômalos, neuróticos. A função desse feminino nutrido é integrar, é através da compreensão telúrica, da compreensão que nasce do útero, uma compreensão uterina dos eventos, de uma compreensão Gaia, né, que ela é visceral, que inclusive ela também é intuitiva, ela é sensível, dessa compreensão, que muitas vezes o masculino fica encantado e aterrorizado por isso, né, teme essa potência psicológica do feminino, é a partir desse recurso, desse potencial, que se consegue integrar. Então, um evento, um acontecimento integrado, o upgrade já foi feito, você já mudou de patamar. E você já tem o mérito de uma melhor sorte. Você não repete mais aquela relação, você não repete mais aqueles acontecimentos. É impossível, é contra a lei. Então, quando a gente sempre reza pedindo que a gente tenha melhores sortes nesse ou naquele assunto, eu posso dizer que quando esse feminino ele está nutrido, ele ao integrar o acontecimento, ao compreender visceralmente aquele acontecimento, ao submeter aquele acontecimento à emoção e depois ao sentimento e depois à psique, aquilo é integrado dentro da pessoa e a pessoa automaticamente muda de estágio evolutivo e, por conta disso, atrai situações num outro patamar, cada vez mais sutil, cada vez mais evoluído. Todo esse processo da nutrição do feminino e da nutrição do masculino concorre com o processo de ascensão, que é o processo de despertar, processo de iluminação, né? É para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui apenas para ter uma agenda de eventos que a sociedade sugere ou impõe que a gente dê conta. Né? Do tipo, toda mulher tem que casar, toda mulher tem que ter filho, toda mulher tem que, quem sabe, se submeter ao marido, mas quando não se submete, então tem que enfrentar, o enfrentamento às vezes quantitativo e não qualitativo. Então, esse feminino nutrido, que ele conseguiu olhar para a sua subjetividade, para o seu sensível e honrá-lo, ele automaticamente ele é capaz de aninhar um acontecimento, nutrir esse acontecimento a partir da sua subjetividade, dos seus sentimentos, maturar esse acontecimento a partir de compreensões que não são da ordem do masculino, são compreensões, como eu chamo, uterinas, viscerais, né? E desaguando no integrar, que é integrar a dualidade, integrar luz e sombra, integrar o masculino e o feminino que há em qualquer das situações, em qualquer dos eventos. Então, esse é o feminino nutrido e espero que essa reflexão traga alguns sentimentos mais verticalizados, né? Então, meu nome é Sérgio Seixas, faço parte do Grupo Terra de Rudá, trabalho com astrologia, medicina chinesa, psicoterapia e arte. Em breve falaremos sobre o feminino nutrido, parte 2.